Fala galera, Marcelo Prado aqui na área com mais conteúdos para vocês aí sobre refrigeração e climatização. O último vídeo foi sobre quais as finalidades dos principais componentes básicos do sistema de refrigeração, né? Falamos sobre a finalidade do motor compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador, né, pessoal? Então, esses componentes são os principais componentes de um sistema de refrigeração e climatização, esses quatro, ok? O que muda quando encontramos sistemas de refrigeração mais complexos, mais avançados, ou seja, partindo de um refrigerador residencial para uma cervejeira, por exemplo, uma expositora, essas expositoras de 3, 4, 6 portas, essas autocoolers, câmaras frigoríficas, máquinas de fabricação de gelo. O que vai mudar são componentes adicionais entre esses componentes ou até mesmo antes desses componentes principais, né, para auxiliar aí na eficiência dos rendimentos termodinâmicos. O que entra são muitos dispositivos eletrônicos, tá certo, pessoal? O que faltou eu falar um pouco do último vídeo, acredito que foi um pouco sobre os tipos de motores, né? Existem motores aí do tipo scroll, parafuso, rotativo, motores blindados e não blindados, ou seja, os motores herméticos são motores blindados, que não tem a possibilidade ali de uma manutenção interna rápida, ou seja, para realizar uma manutenção interna, substituir algum componente mecânico de um compressor hermético, você precisa abri-lo, né, desinstalar ele do sistema, levar numa bancada, utilizar aí uma ferramenta específica, né, uma esmerilhadeira com um disco de corte, com muito cuidado, né, para abri-lo. Tem ali a marca da solda do fabricante. Há a possibilidade de realizar manutenção sim, porém, né, é um serviço mais complexo, mais demorado, mas que tem a possibilidade de manutenção corretiva, ok? Você pode se tornar um especialista nisso, você pode fazer isso para experiência, para aprendizado, você pode fazer isso no caso se a substituição de um compressor estiver muito caro para um cliente e você estiver disposto a ajudá-lo de verdade, né? Amenizando aí um pouco aí na sua prestação de serviço em questão de valores, certo, pessoal? Já os motores semi-herméticos, eles são semi-blindados. Eles têm a possibilidade ali de uma manutenção corretiva dos componentes internos mais precisa. Você pode realizar essa manutenção no local mesmo. Você não precisa desinstalar esse compressor, certo? Então, falando um pouco mais aí sobre esse componente que chamamos ele de coração do sistema, certo, pessoal? Então, dando continuidade, o que aumenta de componentes no sistema de refrigeração são componentes adicionais para, não é incrementar, é para auxiliar mesmo no funcionamento mais complexo. Ou seja, vamos falar um pouco breve aí também sobre câmara frigorífica. Uma câmara frigorífica de resfriado, por exemplo, temos ali o motor compressor. Após o motor compressor, podemos ter ali um pressostato conjugado de alta e de baixa. O próximo componente, o condensador. Após o condensador, um tanque de líquido. No tanque de líquido, ele pode existir ali um visor para a gente verificar a quantidade de líquido, se está ok dentro do tanque de líquido, ou esse visor pode estar após o tanque de líquido. O tanque de líquido ele é um vaso de pressão. Não vou
ser muito complexo aqui, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, tá legal? Mas eu falo especificamente de cada componente, as finalidades dele nos próximos vídeos. Temos aí o filtro secador, né, que é diferente de um filtro secador de um refrigerador residencial, por exemplo. Filtros secadores de refrigeradores residenciais, freezers residenciais, esses freezers comerciais também, né, esses freezers horizontais. É um tubo cilíndrico de cobre, composto internamente aí de sílica gel para retenção de umidades do sistema. Ele também tem aí uma malha metálica nas extremidades dele para retenção de impurezas do sistema. Já filtros secadores de câmaras frigoríficas e de sistemas de refrigeração aí mais complexos, os filtros secadores são diferentes, são mais robustos, eles existem soldáveis e de conexões com porcas de latão. Eu prefiro e opto por fazer as instalações com filtros secadores do fabricante Danfoss com as porcas de latões. Fica fácil aí de substituí-los. Antes e depois, né, desse percurso seria ideal instalar válvulas GBCs. Tá vendo, pessoal? Vai aumentando as diversidades de componentes nos sistemas de refrigerações mais complexos, certo? Temos aí também a utilização de válvula solenoide, que faz aí o travamento, né, a pausa, o fechamento, a retenção do fluxo de fluido refrigerante, né, o gás. Temos o forçador, né, ou evaporador por ventilação forçada. Temos a válvula de expansão, termostática com equalização interna ou equalização externa, a válvula de expansão eletrônica. Temos também, isso falando de uma câmara frigorífica de resfriados, viu, pessoal? Uma câmara frigorífica para congelados, ela pode ter muito mais componentes, até mesmo a de resfriado, passando aí aproximadamente o comprimento linear de 15 metros. É ideal fazer a instalação de outro componente chamado aí meu Deus, me fugiu aqui agora. O tanque de óleo, o reservatório de óleo, pessoal. Tá vendo aí? São muitos componentes. E como eu falei para vocês, né? Não tem nenhum rascunho aqui, nada, né? Tá tudo aqui, ó. Mas existe diversos tipos de componentes que podemos aí estar aprendendo no decorrer dos vídeos, para que a gente se sinta aí mais confiável e confortante quando for realizar as manutenções. Por isso eu estou investindo aqui nesses vídeos, primeiramente com a teoria, antes de chegar a realizar os testes desses componentes, certo, pessoal? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Já se passaram 9 minutos. E no próximo vídeo eu venho falar mais sobre esses componentes, a finalidade de cada um, certo, pessoal? E melhorar aí a qualidade do áudio, a qualidade da imagem, colocar o nome dos textos, né, dos vídeos, para ficar mais visível, para vocês facilitarem as buscas. Legal, pessoal? E reforçando, a maioria dos vídeos vão ser gravados no finalzinho do dia, praticamente no finalzinho da noite. Agora já são um pouco mais de 10 horas da noite, porque nem tanto a climatização, se tratando de ar-condicionado, mas a refrigeração. Vocês vão ver que quem se for se qualificar na área da refrigeração, que é o meu intuito também, profissionalizar vocês aí que queira ter uma profissão,
A refrigeração ela é mais complexa, tem muita falta, escassez mesmo de técnico qualificado nesse segmento. E a finalidade é que os comércios, pessoal, eles ficam funcionando até tarde. Alguns são 24 horas, algumas adegas, por exemplo. E a câmara fria funcionando o dia inteiro, 24/48, cervejeiras e quebra, pessoal. E, por exemplo, se meu telefone tocar aqui agora, dependendo do cliente, muitos dos casos não compensa muito a gente sair para atender uma emergência com o fornecedor fechado e a gente não ter aí um estoque de componentes principais que, né, ocasionam aí a parada de certos equipamentos. Mas só de realizar uma visita técnica, tarde da noite, o cliente ele já fica mais confortável sabendo que no dia seguinte pela manhã iremos lá resolver. Então, quem se qualificar nesse segmento vai trabalhar um pouco mais, porém a rentabilidade também será um pouco mais do que ar-condicionado. Beleza, pessoal? Então tá legal, vou encerrar o vídeo por aqui. Continue tendo aí uma ótima semana e um excelente final de semana, né? Sexta-feira, esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira. Forte abraço, fique com Deus, até depois do fim e o próximo vídeo.